Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, mais um Shabbat na presença de Deus. Hoje estamos gravando o estudo por causa de um problema na Vivo, que não está tendo o piloto suficiente. Muito bem, hoje eu quero falar para vocês de um assunto muito interessante, né, que vai falar sobre a questão de festas bíblicas. Porque é algo muito, muito interessante. E por que eu estou falando sobre isso também? É uma coisa que eu falo muito sobre o Shabat, que eu acho que isso aí é a porta, na minha opinião, na minha leitura bíblica, o Shabat é o quarto mandamento. O quarto mandamento representa, ela é representada pela letra Dalet. No hebraico, Dalet vale 4 e tem um significado pictográfico. Significa o que o Dalet? Uma porta. Yeshua, ele falou que ele é o Senhor do Shabat, e Yeshua falou que ele é a porta. Para mim, o Shabat é a porta de entrada para o reino de Deus. Não é só o Shabat, ela é a porta de entrada. Ok? Essa é uma concepção minha. E eu vi alguns vídeos falando sobre alguns assuntos aí, e eu acabei pegando alguns vídeos que eu vi de um canal, de uma... não sei se é denominação, não sei. Eu vi algumas coisas e fiz alguns recortes não deles, né? Eles usaram esses recortes, eu fui ver e acabei fazendo também algumas citações, pessoas, autoridades, estudiosos, citando algumas coisas referentes aí a sábado, a ordem dominical, que talvez, né, parece que está aí na agenda global, né? Enfim. E eu coloquei, e acho que apareceu lá o nome do canal, e eu deixei lá. A gente não está aqui, a gente está aqui para levar a verdade, não importa quem. Eu não estou pregando religião, né? Então, o que acontece? Acontece que aí uma das pessoas que estava vendo esse vídeo acabou vendo outro vídeo e me mandou. E aí eu vi a pessoa desse canal falando, né? Contrário ao que nós lemos e estudamos no nosso grupo, estudamos aqui na internet, no nosso grupo, que a gente faz também, um grupo familiar, né, pequeno, mas a gente tem esse grupo, pela misericórdia de Deus, e pregando totalmente contra a questão das festas de Deus, da festa bíblica, tá? E aí me mostrou, eu assisti o vídeo e realmente eu vi lá essa pessoa falando, né, claramente, né, falando de forma clara, concisa, que a festa de Deus, que as festas de Levíticos foram anuladas junto com o sacrifício. E eu não vejo isso como bíblico. Eu não vejo amparo bíblico para isso. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje. Mas antes de entrar, eu só quero lembrar, vocês devem lembrar que Yeshua, entre as tantas parábolas que Yeshua nos contou, uma delas fala das 10 dracmas, né? A mulher que perdeu uma dracma, melhor dizendo. Já dissertamos sobre essa parábola no canal, mas eu quero só fazer um reforço. Então, o que é 10 dracmas? A mulher, espiritualmente, a mulher simboliza a igreja. Né? Quem conhece um pouquinho só dessa questão de profecias, só um pouquinho, que eu também não sei muita coisa, quem conhece só um pouquinho sabe, a mulher representa a igreja. E essa mulher, ela tem 10 dracmas, e ela perde uma dracma. O que são as 10 dracmas? São os 10 mandamentos. E aí, eu até recomendo, porque tem algo a mais aí especial, e eu deixo aí para você buscar no canal aí, as 10 dracmas, procura aí, tirando os óculos romanos, as 10 dracmas, eu acredito que você vai encontrar no canal. E tem um elemento a mais aí que é bem legal também, tá? Muito interessante, muito ligado à Bíblia. É um conceito que a gente está tirando da Bíblia, tá? Mas eu não vou falar desse conceito agora, mas o que eu quero falar é do raso. Da parte rasa. Da parte rasa a mulher tem 10 dracmas, ela tem 10 mandamentos que Deus confiou a ela. E ela percebe que ela perdeu um mandamento, ela perdeu uma dracma, ela perdeu um mandamento. E o reino de Deus, como Yeshua falou, o reino de Deus é como uma mulher
que ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, aí ela vai à casa, ela procura até encontrar essa dracma. E quando ela encontra essa dracma, ela alega com as amigas, com as vizinhas, porque ela encontrou a dracma perdida. Né? Então, essa dracma é um mandamento. A igreja reconhece que ela perdeu um mandamento. E ela faz uma grande festa quando ela recupera esse mandamento. E aí, eu tenho dito, né? Estamos no raso. Aí o que acontece? A mulher, né? Ela então representa a igreja que perdeu, tinha 10 mandamentos e perdeu um. Aí a gente vê que a igreja, se você perguntar em qualquer igreja, pode roubar? Eles vão falar não. Então tá de acordo com o mandamento, não roubarás. Pode matar? Não, tá de acordo com o mandamento, não matarás. Pode adulterar? Não, tá de acordo com o mandamento, não adulterarás. Pode dar falso testemunho? Não, tá de acordo com o mandamento, não darás falso testemunho. Pode cobiçar o que é dos outros? Não, tá no mandamento, pode cobiçar o que é dos outros. E aí, você vai vendo que, teoricamente, a igreja concorda com praticamente 9. Não cumpre. A verdade é essa, né? O primeiro mandamento, ele é muito profundo. Estou falando no raso. Tá? Vamos falar no raso. No raso eles concordam. No profundo, não. Mas no raso eles concordam. Com 9 mandamentos. Mas cadê? Não são 10? Perdeu um. Esse é o mandamento. E aí entra a questão do sábado. Das festas bíblicas, melhor dizendo. Porque aí tem congregações, ou não sei se é uma ou mais, né, ou religião, sei lá como chamar, que guardam o sábado. Eu até pensei, quando eu estava conhecendo, quando eu descobri, né, que Deus me revelou o Shabat, eu até pensei. Mas aí eu acabei não indo, né, por fatores aí que não vamos trazer aqui, e eu nem me lembro direito, mas eu sabia que não tinha o que eu estava buscando ali, que está na Bíblia. Eu precisava de uma igreja, para uma igreja que tem, vamos supor, né, se essa igreja que eu estava tinha 10 dracmas e perdeu uma e não está atrás, não está procurando e não tem interesse, eu não vou atrás de outra que tem 9 dracmas também e não busca as 10. Perfeito não sou, não tem como, não sou perfeito, mas eu sei que a gente tem que buscar, né? E não vou trocar 6 por meia dúzia, nem 9 por 9. Então, tudo bem. E aí o que acontece? Nessa situação, a gente vê que a igreja, ela guarda o Shabat, mas aí, segundo esse homem estava falando, ele fala com todas as letras lá que não guarda a festa bíblica. Por quê? Porque porque teria sido abolida junto com os mandamentos. Com os mandamentos não, junto com... Eles dizem que crê nos mandamentos, né? Mas não sei como que é profundamente isso. Mas eles falam que não crê nos mandamentos, mas também crê que quando foi cessado, porque Yeshua, ele cessou a lei sacrificial. Aquilo que era sacrifício de sangue, ele aboliu na sua carne. O sacrifício de sangue, os dogmas, mas as festas não. E ele diz que as festas foram abolidas. E eu quero provar para você na Bíblia que não foi abolido. Essa é a questão. Eu não estou aqui para falar o que eu acho, o que eu penso, porque eu não tenho religião. Graças a Deus, eu não tenho uma religião para chamar de minha. Não tenho. Não tenho religião. Eu busco a palavra de Deus. E aí, eu quero trazer os argumentos. Provar para você que, na minha opinião, essa denominação também perdeu o mandamento. Tudo bem, as festas não estão descritas no raso, nos 10 mandamentos, mas ela está incutida. Quando o primeiro mandamento, quando diz para você amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você ama o que Deus fez, as festas de Deus que Deus criou. Essa congregação que eu estou dizendo, eles toleram o Natal, por exemplo. A festa de Deus foi abolida, mas o Natal é um costume. Como assim? O paganismo é um costume, a festa de Deus foi abolida? Então eu vou ser tolerante? Não estou dizendo para ser contra e fazer nada contra, né? Mas eu vou tolerar, eu vou talvez participar, eu vou porque vou socializar.
com o que é com o Natal pagão, mas nas festas bíblicas não, essas foram abolidas. Então quer dizer, estamos amando a quem? O paganismo, que se mantém vivo através de muitas pessoas que celebram tais festas, ou nas festas de Deus? Mas eu não quero ficar só no argumento, no meu argumento. O argumento que eu quero trazer é bíblico, ok? Então eu vou trazer para você a primeira passagem que eu quero mostrar. E depois eu quero falar algo muito importante, que eu vou ler rapidamente. Aí eu vou ter que ser breve, né? Porque o tempo voa. Mas aí eu vou citar uma parábola também, porque vai falar sobre a festa de Deus. Tem tudo a ver. Mas vamos ver o seguinte agora. Se Yeshua tivesse cancelado os mandamentos, as festas de Deus, ele não celebraria nenhuma festa. Ele não celebraria. Ele não celebraria e também nem os discípulos. Agora, se os discípulos celebravam festas bíblicas, isso quer dizer que a igreja de Yeshua, ou a igreja de Cristo, como queiram chamar, tem que celebrar tais festas. E aqui está a primeira prova que eu quero te mostrar. Veja o que diz aqui. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 21. No primeiro dia da festa, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ou Pêssar? Aqui já começa. Se Yeshua ia abolir a festa, por que ele iria celebrar a festa? Não faz sentido. Mas aqui está escrito que no primeiro dia, porque o primeiro dia, a festa de pães ázimos, ela começava imediatamente após a Pêssar. Então, Pêssar no 14º dia do mês de Nissan, à tardezinha começava a Pêssar. Terminava a Pêssar, 7 dias comendo pães ázimos, sem fermento. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, um dia depois da Páscoa, não, perdão. Aí eu acredito que eles estão colocando o primeiro dia, porque como emenda, porque na Páscoa você já não come pão ázimo. Então provavelmente esse era o primeiro dia já de Pêssar, que já emenda com pães ázimos. No primeiro dia da festa de pães ázimos vieram e os discípulos ele perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então a Páscoa já está já embutido aqui junto, tá? A festa de pães ázimos junto com a Páscoa, é o primeiro dia. A Páscoa já começa a comer pão ázimo na Páscoa. Depois mais 7 dias, que é a festa propriamente dita do pães ázimos, ok? Muito bem. E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei: o mestre manda dizer, o tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então veja só, esta é a primeira Páscoa, o primeiro argumento. Se Yeshua celebrou a Páscoa, por que a igreja não celebra? Muito bem. Aí nós vamos ver agora o segundo. Marcos 14, 1. Vamos lá. Marcos 14, 1. Marcos 14, 1. Dali, 2 dias, era a Páscoa e as festas dos pães ázimos. Os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Mais uma citação aonde Yeshua está envolvido e há uma celebração de Páscoa. Agora vamos ver. E tem outras festas, eu separei aqui algumas. Aí a pessoa fala: não, mas foi celebrado com a morte. Com a morte, depois da morte é que acabou as festas. Então, os discípulos não vão celebrar nenhuma festa bíblica. Vão celebrar o Natal do Nimrod, não é isso? Ou nem essa.
Tá? Eles não iriam cometer uma besteira dessa de celebrar o Natal, que eles não eram ingratos, né? E nem eram enganados, né? Tem gente que é por ingratidão, tem gente que é porque é enganado, tem gente que porque não quer enxergar, eu não sei, não vou entrar nessa questão, me desculpe, não quero ofender ninguém, que eu celebrei muitas vezes. Mas então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui em Atos 26, porque em Atos Yeshua já ressuscitou. Atos capítulo 20, muitos anos deve ter passado. Atos capítulo 20. Paulo já está perto de ser preso. Ele fez toda a obra ali, ele já está perto, capítulo 20, ele já está perto de ser preso. Então muitos anos se passaram. Então lá, Atos 20. Eu esqueci o versículo, vamos ver. Eu separei aqui, 16. Então, Atos 20, 16. Vamos lá. Não, 13. Acho que é 13. Deixa eu ver. Não. Acho que tem outro que eu não anotei aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. Eu acho que eu pulei. Atos 20, versículo 6. Olha o que tá aqui, ó. Atos 20, versículo 6. Depois dos dias dos pães asmos, não é o mesmo de Yeshua lá atrás, não. Porque nós estamos em Atos, capítulo 20, tá? Paulo está viajando, ó. Paulo foi a Macedônia e a Grécia, ok? Aí vamos lá. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então, Paulo está fazendo uma menção de que depois de 5 dias, né, da viagem, enfim, que ele estava lá com Tíquico, com Trófimo, né, na Ásia, aí você vai lendo ali, você vai entendendo o que está acontecendo. E aí ele fala, depois dos dias dos pães asmos, melhor dizendo. Não acabou a festa do pão? Ah, mas o judeu, mas Paulo, ele celebrava. Não ia se importar de falar. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Paulo está citando. Mas tem gente que é cabeçudo demais. Tem gente que vai falar, não, ele está falando porque os outros judeus, era como o calendário dos outros judeus. Não era. Mas tem mais uma prova. Tem mais uma prova aqui. Veja só. Continua aqui. Aí Paulo vai no primeiro da semana, tal, parte o pão lá, no que na verdade é um Motzai Shabbat. Olha aqui, ó. Aqui não vai estar Motzai Shabbat, aqui vai estar Sabaton. Quer ver, ó? Primeiro dia da semana, ó. Sabaton, de origem hebraica. 7º dia de cada semana, tá? Nós já falamos sobre isso também. Esse aqui é onde muitos pastores falam que é o culto dominical. Mentira. É um culto do final do sábado. Está escurecendo no sábado. As pessoas vão lá na sinagoga ou na igreja, quando é o caso, né? E vão agradecer a Deus porque Deus separou eles para o Shabat. Eles estão separados do mundo, mas estão em santificação. Isso é santificar-se. Separar do que é comum. Ok? Mas não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer para você Paulo participando de festa, se preparando para a festa. Veja só. Aí, olha, vai aqui, Paulo embarca em Assos, chega a Mileto, e aqui diz aqui, ó, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Então Paulo ele determinou que ele não ia. Isso aqui é importante, é muito importante. Paulo, ó, ele está falando, ó, que nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, Paulo se reuniu com eles, recebemos-lo a bordo. Paulo então tinha ido por terra, agora ele subiu a bordo do avião, do navio,
Ele subiu a bordo do navio. E aí ele fala, e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de frente de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Ele está explicando o que aconteceu. No versículo 16, ele fala sobre uma atitude de Paulo. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso. Paulo falou, não vamos aportar em Éfeso. Mas por que Paulo não queria ir para Éfeso? Vamos ver por quê? Olha só. Havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Ora, se as festas de Deus foram abolidas, por que Paulo mudou ali a estratégia da viagem? Ele resolveu não aportar em Éfeso, porque ele não quis, porque se ele aportasse em Éfeso, ele ia se demorar na Ásia e ele estava, então ele não queria, porque ele tinha um compromisso. Ele ia para celebrar Pêssah de qualquer jeito, mas ele queria celebrar Pêssah em Jerusalém. Então ele não aportou em Éfeso e foi direto ali, para que ele foi se apressando com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. A festa foi abolida? Não foi. Mas eu sei de uma coisa, não vamos convencer ninguém, essa não é a nossa função, porque a religião, ela convence as pessoas. É muito difícil alguém quebrar um conceito de uma religião. É a Mitzrayim, aquilo que te prende. O reino de Deus é como uma mulher que tem 10 dracmas e, perdendo uma, vai à casa e procura até encontrar. Os mandamentos de Deus, né? As festas de Deus é um sistema de adoração. Moedim, no hebraico, Moedim é local do encontro. Quer dizer, você tem uma moeda, é um compromisso, é um local de encontro, é um local que você combina algo para se encontrar, se reunir. Então Deus tem nas festas um dia de reunião com os seus santos. Ok? Ok, muito bem. Agora nós temos mais algumas coisinhas. Aí Paulo de novo lá em 1 Coríntios 5:8. Vamos lá. 1 Coríntios 5:8, né? 1 Coríntios 5:8. Vamos lá. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Sumiu o 1 Coríntios. Ah, tá aqui. 5:8. Vamos lá. Olha o que ele diz. Aí vem, né? Tem uma exortação e tal. Aí fala aqui, ó. Não é bom. Aqui é interessante que ele faz uma midrash. Ele pega algo cotidiano e algo espiritual e faz uma massa só. É interessante. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Olha só. Vosso orgulho, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais massa nova, como sois de fato sem fermento. Aqui ele está fazendo uma menção de algo da festa, porque é um costume judaico, e não só judaico, um costume de quem segue o calendário de Deus. Então, o que a gente faz pela misericórdia de Deus? Quando chega a uns dias antes de Pêssah, a gente tira tudo que é macarrão, tudo que tem cevada, tudo que
Tem alguns itens aí que mais, o que mais simboliza, né, o ícone dele é o fermento. Então a gente não tem fermento em casa e nada que fermente. O trigo fermenta. Água, se você colocar um pão, por que o pão ázimo? Ele é feito com 17 ou 18 minutos, não me lembro direito, no forno e é tirado do forno com esses tempos, 16 ou 17 minutos. Ele é feito sem fermento, mas se ele ficar a massa no forno por mais tempo que isso, a massa vai fermentar. Então ele é tirado rapidamente. Então Paulo ele está fazendo essa midrash aqui, ele está fazendo essa correlação. Ele fala, lança fora. Quando você chega em casa, você pega o fermento, você joga fora. Lance fora o velho fermento. E o fermento representa o pecado. Lançai fora o velho fermento para que seja massa nova massa. Como sois de fato sem fermento. Sem pecado, você é gente boa. Mais ou menos isso. E aí, olha que ele continua. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha só, ele está fazendo. Você tira o fermento na época da Páscoa, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E ele diz mais. Por isso, celebremos a festa. Que festa? Que festa Paulo está dizendo para nós celebrarmos? De Páscoa. Está falando de Pêssar. Olha aqui, olha o que diz aqui, ó, no original na festa. Vamos lá, ó, por isso, celebremos a festa. O que está dizendo aqui na festa? Olha aqui, ó, no grego, né? Eortazo, guardar um dia de festa, celebrar uma festa. De que festa Paulo está falando? Da Páscoa. Cordeiro, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, não com o pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, e assim com os ázimos da sinceridade e da verdade. A festa de Pêssar, celebremos a festa, Paulo está dizendo, não com fermento, mas não adianta, o que isso quer dizer? Não adianta eu chegar na época de Pêssar, tirar o fermento de dentro de casa, tirar tudo tirar macarrão, tirar tudo que possa ter fermento e cevada, enfim, mas dentro do meu coração ficar o fermento do pecado, da malícia, ou do vício, ou seja o que for. Então Paulo está dizendo, celebremos a festa não com o velho fermento, não com o velho homem, mas sim celebremos, né? Lançai fora o fermento para que seja massa nós como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, não, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da justiça. E olha como ele termina isso. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E aí ele fala, refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então está dizendo que às vezes a pessoa ela é tudo isso aí que ele está dizendo, mas ela pode se arrepender e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora, se a pessoa já está no meio, dizendo que é homem e mulher de Deus, e está com todo esse fermento, ele está dizendo para mim estar junto. Muito bem, vamos ver qual o próximo argumento aqui que a gente vai trazer. João 7,2. Vamos lá. João 7,2. João 7, né? 7,1. Vamos lá. Olha só. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de tabernáculos, estava próxima.
Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, eles disseram: deixa esse lugar e vai para Jerusalém, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, que contudo realize seus feitos ocultos. Se faz estas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então o que está acontecendo aqui? Estava vendo a festa dos judeus. É interessante isso aqui, tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque Jesus era judeu, Pedro era judeu, Paulo era judeu. E tinha uma tradição de chamar festa dos judeus. Mas na verdade não é festa dos judeus, é festa de Deus. Olha. Então veja só. Não era festa dos judeus. Quer dizer, era festa dos judeus, mas essa festa de Deus, não é dos judeus. Depois a gente vai te provar isso. Eu espero não esquecer desse detalhe. Mas aqui está dizendo claramente, ó, a chamada festa dos tabernáculos. E quem que está indo para essa festa? É interessante isso aqui. Olha, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a eles os seus irmãos. Então, os irmãos de Yeshua, irmãos mesmo, né? Os irmãos de Yeshua lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia. Vai para lá. Porque aí ele começa a falar: você tem que se aparecer. Eles não acreditavam muito em Yeshua, na verdade. Mas olha o que Yeshua respondeu para ele. Disse-lhe, pois, Yeshua: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Aí ele fala: ó, subi vós à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não é cumprido. Olha que interessante. Aí alguém poderia até dizer, né? Olha, tá vendo? Jesus não foi na festa. Já não é nada disso. Não é nada disso. A pessoa, às vezes, olha só que interessante aqui. Vamos lá, vamos continuar. Ele diz que não é, subir vós outros, vocês sobem para a festa. Eu, por enquanto, não subo. E aí, ele, sim, por enquanto, por aquele momento, ele não iria subir. Mas disse Jesus essas coisas e continuou na Galileia. E eles foram para a festa. Ok. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Yeshua subiu para a festa de tabernáculos. Yeshua celebrando festa de tabernáculos. Como que as festas foram bonitas? É isso que a religião não explica. Quando explica, explica com história, sabe? E tudo isso para justificar alguém que lá atrás determinou. Ó, a nossa crença é essa, e as pessoas não podem sair daquilo. Não pode falar errei. Eu não consigo entender isso. E aí, tem uma outra parte também, que é Hebreus. Só que tem que tomar um cuidado para ler, porque Hebreus ele fala muito sobre essa questão da festa, da abolição dos sacrifícios. Mas a gente vai ver que não tem festa nisso. Hebreus 10, do versículo 5 a 9. Vamos lá. Hebreus 10, 5 a 9. Hebreus 10, 5. Veja o que diz. Por isso, ao entrar no mundo, está falando de Yeshua, diz: sacrifício, olha o que, preste atenção, por favor. Sacrifício e oferta não quisestes. Deus não queria mais sacrifício e nem oferta. Antes, um corpo me formaste. O que isso quer dizer? Yeshua é a palavra de Deus. Ele é a Torá viva de Deus, espiritual. E aí ele diz que Deus não quis mais sacrifícios e nem ofertas, que é o que as pessoas faziam lá no altar. E aí ele diz: antes, um corpo me formaste. Deus fez um corpo de homem para a Torá, que é Yeshua. Antes, não quisestes, antes um corpo me formastes, e não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então ele disse: eis aqui,
Estou no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes. Aí está aqui entre aspas, né? Isso aqui foi acrescentado. Coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é remove o primeiro para estabelecer o segundo? O Antigo Testamento, que eles chamam de Antigo Testamento, que não é Antigo Testamento, é Antiga Aliança, a lei sempre existiu. Sempre existiu. Para Adão e Eva foi revelado, não coma do fruto. Era o suficiente para eles. Era o suficiente para ele. E no decorrer do tempo, Deus foi acrescentando lei. Mas a lei sempre existiu. E na lei, no antigo, na antiga aliança, havia um sistema. Um sistema para perdão de pecados. Um sistema para justificação. Justificar o homem. Como o homem é justificado? Através de derramamento de sangue de um animal inocente. E aí, esse era um sistema que funcionava. Então, regularmente as pessoas estavam fazendo sacrifícios para perdão de pecados. Esse sistema ele cancelou. Ele cancelou o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Qual que é o segundo? O segundo não é mais sacrifício de animais. O segundo é o sacrifício de Yeshua. E aí a pessoa tem o perdão dos pecados confiando em Yeshua. É isso que mudou. Ele cancelou o primeiro sistema para estabelecer o segundo sistema. Então, ele cancela o sacrifício de animais. Isso não tem nada a ver com as festas. As festas é outra situação. E tanto é verdade que nós já vimos os discípulos pregando Yeshua celebrando festas e os discípulos também celebrando festas. Ok? Aí, eu quero fazer um detalhe aqui para a gente poder entrar na parábola, para a gente finalizar o vídeo. Ou o estudo. Muito bem. Eles dizem assim, né? Ele, pelo menos esse homem disse, eu acredito que é a religião dele que diz. Por eles, quando... um detalhe que eu não marquei aqui, mas eu lembrei agora. Uma das desculpas que tem para eles não celebrar as festas de Deus é qual? Porque tem uma parte lá que eu não sei se é Isaías 66. Será que é Isaías 66? Eu não sei. Tem uma parte que Isaías ele fala, né? Deus fala através do profeta Isaías. Essa questão do... Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Isaías 66. Será que é 66? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que tem uma parte que Deus ele diz claramente que ele está farto do sacrifício. Sessenta e seis, 65. Isaías. Nossa, estava longe. Isaías 1. Se é que. Vamos ver se é isso mesmo. Isaías 1. Isaías 1. Isso. Olha só o que diz aqui, ó. É por causa disso também que eles usam como argumento. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Olha só, não está falando com Sodoma, está falando com o povo de Israel. Eu diria que hoje está falando com o povo que diz que ama a Deus, que está em muitas igrejas. Não é a mesma coisa. Vamos dizer que isso aqui é só para aqueles israelitas, que não é, não. Não, se a Bíblia fosse só para eles, tinha acabado. Isso aqui não tinha ficado para nós. A gente tem que ver para nós também.
E olha o que diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Por quê? Porque havia muita prostituição, muito roubo, muita violência. Aí era chamado o povo de Sodoma e de Gomorra. É diferente de hoje? Não é, né? Muito bem. Aí fala: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Deus cancelou os sacrifícios, ok. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, que é o moedim. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Olha que interessante. Está muito claro aqui que Deus falou que estava farto dos sábados também. Se vai anular uma coisa, anula as duas. Ele está dizendo que está farto. Festa de lua nova, é festa de cabeça de ano. São 3 ou 4 festas de lua nova, não lembro agora. Lua nova, são festas anuais, são ciclos, né? São festas também judaicas. Aí, só que essa festa de lua nova, eu acho que não está nos 23, no Levítico 23, mas enfim, vamos lá. Festa de luas novas, os sábados e a convocação das congregações, ela já é um Shabat. Toda convocação é um Shabat. Então tá falando, os seus sábados, eles celebraram os sábados, Deus estava farto também disso, né? Não sei se farto é a palavra certa, né? Eu li aqui, mas esqueci. É farto, estou farto dos holocaustos de carneiro, de gorduras de animais. Mas tudo isso tem um ponto muito simples de entender. Está aqui, ó. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que estava acontecendo? O povo cometia iniquidade, celebrava a festinha de Natal. Talvez não, mas pode ser que sim. A festa de Natal, ela tem mais ou menos 4 mil anos. Ela é uma festa criada lá, bisneto de Noé, o Nimrod. Quem provavelmente elaborou isso daí foi a mulher dele, Semiramis. Então ela já tinha, nós temos o profeta Jeremias lá clamando para o povo que eles estão celebrando a festa. Diz, o marido pega... Não, a criança apanha a lenha, o marido acende o fogo, a mulher amassa a massa e faz bolos para a rainha do céu, uma celebração, fazendo um pãozinho especial lá. Então, o povo estava no meio, e aí o profeta vai falar com eles, fala, vocês têm que ouvir, e eles falam, não ouviremos, nós vamos continuar celebrando a rainha do céu. Semiramis, mulher de Nimrod, e de Tamuz também, né? É um rolo que não vale a pena falar. Então, nós podemos ver claramente o que está acontecendo aqui. Deus está falando que ele não suporta. Isso é iniquidade. A iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, Deus não quer que a pessoa, que bom que a pessoa estão fazendo o que eu mando, mas está adorando outro Deus, então é melhor que não faça nada. Não é que Deus não quer essa associação. Mas as festas é mandamento de Deus. Ok? Então eles usam esse argumento aqui. Esse é o argumento que eles usam. Aí, eu quero trazer para vocês a festa. Onde que está a festa? Olha só, está lá em Levíticos 23. Vamos lá? Levíticos 23. Olha só. Olha o que diz aqui.
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Olha só que interessante. Já começa aqui. É festa de Deus. Ela não está ligada diretamente, dependente dos sacrifícios. A festa de Páscoa, por exemplo, tinha um sacrifício. Só que olha só como que a Bíblia é clara no que vai mudar, no que muda. A partir de Yeshua não vai ter mais sacrifício de... O cordeiro representava o Messias, que viria desde a saída do Egito, é o cordeiro. Ele estava na mesa, eles comiam o cordeiro, eles estavam comendo a carne do Messias, simbolicamente falando. Quando Yeshua vem, ele anula o sistema de sacrifício, então não vai ter mais sacrifício do cordeiro. E o que ele faz? Ele pega o pão ázimo, o pão sem fermento, e ele, a matzá, né? E ele quebra, divide e fala: comei, este é o meu corpo, não é mais o cordeiro, é o pão. Continue celebrando a Páscoa, só que não com sacrifício de sangue, mas sim com pão. Eu sou o pão da vida. Está explicado, está claro, como cristal. Tá muito claro. Mas veja aqui o que eu tinha dito anteriormente. O que é festas? Ó, essas são as minhas festas. Aqui, ó, Moed. O que é o Moed? Moed ou Moed? Olha aqui. Lugar determinado. Tempo determinado. Reunião. Tempo determinado. Período sagrado. Período determinado. Reunião determinada. Lugar determinado. Sinal determinado. Tenda do encontro. Isso é a festa de Deus, é o Moed. Deus falou: o meu povo vai se reunir nessas festas. É o meu compromisso. Ele é o anfitrião da festa. Ele é o anfitrião da festa. E qual é a primeira festa? Vamos ver? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado de descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A primeira festa é sábado. Se as festas forem abolidas, foi abolido o sábado também. O que eles estão fazendo? Aqui, no conjunto de festas. Ah, não, aboliu as 6 festas, só a uma que não. What? Por quê? Por quê? Isso é o que os cristãos falam, na maioria. Ah, a lei foi abolida, mas o dízimo não. Não, o Antigo Testamento não serve para nada, mas o dízimo sim. O dízimo, esse é sagrado. Esse é polivalente. Não faz sentido. Não faz sentido. E agora vem a parte que eu acho mais preocupante, que é a finalização, que nós vamos entrar agora ela tem outra parábola, que é a mesma parábola, mas comprida em outro capítulo. Mas vamos ficar nessa mais curtinha aqui mesmo. Tá? Lucas 14, 15 a 22. Vamos lá. Lucas 14. Lucas 14, 15. Veja o que diz. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, a todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te
que me tenhas por escusado. Olha só que interessante que nós temos até aqui. Essa parábola, em um outro capítulo, ela é a parábola do rei. Será que eu consigo localizar? Eu acho que com a parábola do rei, ela é mais clara. Deixa eu ver aqui. Parábola do casamento do filho do rei. Vamos ver. Parábola do casamento do filho do rei. Mateus 22. Vamos ver se é isso aqui. Eu acho que ela vai ficar melhor. Mateus 22. Mateus 22. Vamos lá. Olha aqui. Vamos lá. Vou pegar essa aqui. É melhor essa parábola aqui. Eu acho melhor para o tema. De novo entrou Jesus a falar-lhes por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, casamento de Yeshua. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e o mataram. Ok, até aqui o que nós temos? Yeshua está dizendo que o reino, ele está dando um exemplo, isso é muito importante. Ele está dando um exemplo do que é alcançar o reino de Deus. O que é eu, você, a qualquer pessoa, o que se assemelha a uma pessoa alcançar o reino de Deus, entrar, receber a graça para a salvação. Ele diz aqui, ó, o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é o rei? É Deus. Então, Deus celebrou as bodas do seu filho, o casamento do Messias e Yeshua. Olha só, opa! Já temos o rei, já temos o Messias. Precisamos de salvação. O que nós precisamos para estar junto? Então ele está dizendo, olha, e todo mundo quer, ok? Ok. Então, ele celebrou uma festa. O reino de Deus é semelhante a uma festa de casamento. Ok. Então, como que a festa de casamento era feita antigamente? O rei, que ninguém sabia o dia nem a hora do casamento. A noiva tinha uma noção. O pai do noivo foi lá, fez o contrato de casamento, era 1 ou 2 anos. E naquela época, daí a 1 ou 2 anos, acho que mais natural 2, o noivo viria buscar sua noiva, mas não sabia o dia certo. Ela sabia a época, mais ou menos o tempo. Então, quando havia o casamento, o noivo mandava buscar, fazer, o rei, né, o anfitrião, mandava convidar, o rei mandou convidar os seus servos, vai ter o casamento do meu filho, e convida todo mundo. E o que essas pessoas fazem? Não é que aqui parece, a gente lê, parece que assim, eles não é obrigado, não, obrigado, lógico que é. Olha nos livros de história o que acontecia quando o rei convidava alguém para o casamento e a pessoa não ia. Ou o casamento, uma festa, qualquer coisa. Degola. Era assim. Era desprezar um convite do rei. Às vezes o cara, principalmente os oficiais, ele estava doente. E ia lá, doente, se arrastando. Mas ele não podia faltar. Já começa por aí. Mas, o que acontece? As pessoas falam, não, eu vou. E aí, ninguém sabe o dia, mas já foi convidado. Quando chegava a festa, vinha a segunda parte. Hoje faz um pouco isso. Hoje as pessoas fazem um pouco mais isso, de uma certa forma. A pessoa chega para você e fala, olha, estou te convidando para o meu casamento. E aí manda o convite. E às vezes ela faz o quê? Olha, dias antes do casamento, para fechar com o buffet, ela manda o quê? Ela combina uma forma da pessoa confirmar se ela vai para ela reservar o buffet. Era mais ou menos assim. A pessoa falava que ia. Depois, quando estava chegando o dia, o arauto ia lá e avisava. Os servos iam lá e avisavam: olha, chegou o dia do casamento, se preparem. Da festa, se preparem. Aí as pessoas se preparavam para ir para a festa.
É mais ou menos o que acontece hoje. A pessoa fala, você crê em Jesus? Eu creio. Aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus, chora. Amém. Muito bom. Agora tem as festas, vamos celebrar as festas, celebrar a morte do Cordeiro de Pêssego, no 14º dia do mês de Santa, tardezinha. Não, não posso. Eu já tenho um compromisso na Páscoa Dominical, domingo de manhã. Sem pão ázimo, sem nada. Nada do que a Bíblia diz, que eu estou livre, eu estou na graça. E outras festas fazem a mesma coisa. Mas a pessoa falou que ia, ela pegou a Bíblia, disse que crê em Yeshua, ela confessou. Mas aí chega a festa que Deus organiza, os moedim, o tempo determinado, a festa determinada, a reunião determinada. Cadê o cristão? Cadê aqueles que guardam o sábado? Não estão na festa, porque foi abolida. Estão em outro calendário. Isso é muito grave. É o que está dizendo aqui. E o que acontece? O rei, quando a pessoa levantou a mão e falou que aceita o convite, foi anotado o nome dela. O rei falou, vamos supor, né? 1000 convidados. Manda matar boi aí para 1000 convidados, que eu não faço ideia de quanto seja. Compra vinho, prepara vinho para 1000 convidados e faz tudo. Aí quando chega o dia da festa, da reunião, tá igual as festas bíblicas aqui. Que a gente vê. Você não vê um crente celebrando. Você não vê nenhum que guarda o sábado em determinadas regiões celebrando. Só tá os judeus e algumas igrejas restauradas, que são poucas ainda, e não sei se vão ser muitas um dia. Mas aqueles que deveriam não estão. Não que os outros não deveriam todos, né? Óbvio. Mas aqueles que foram convidados, que falaram, eu creio em Deus, eu sigo a Deus, não aparecem na festa. Vamos lá agora, vamos voltar para a parábola. Então ele fala, ele mandou chamar os convidados para bodas. Aí quando chega o segundo convite, esse pessoal tem outros compromissos. Eu não vou na festa, essa festa já passou, já foi anulada, né? Ainda tem do Natal que eu já tô tem aqueles que falam, eu sei que não é, eu sei que no Jesus não nasceu, o Yeshua não nasceu, geralmente falam Jesus, né? Eu sei que Jesus não nasceu nesse dia, mas eu sei que Deus determinou as festas no dia dele. Aí é certeza. Mas as pessoas também. Isso as pessoas não sabem. Ou não querem saber. A festa preparada. Perdão. O rei, Deus preparou a festa. E os servos não são dignos. Aliás, tem um livro que você pode baixar na internet gratuitamente. Eu tô até que divulgar, não fiz ainda, um site que é www.robsonbrumati.com.br. Ali tem uns 5 livros lá disponíveis para download gratuitamente. Só vai baixar. Eu recomendo que leia Os Convidados Eram Dignos, ok? Muito bem, vamos lá. Aí ele fala aqui, eles porém não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando seus servos, os maltrataram e mataram. Ora, toda festa de Deus, no calendário bíblico, é um Shabat. Porque às vezes a pessoa fala, puxa, mas no casamento não sabe que dia que é, mas a pessoa não trabalha. Não. No dia das festas de Deus é Shabat, ninguém trabalha. Ninguém que obedece a Deus. Com raras exceções, eu sei, não tô generalizando, né? A pessoa trabalha lá e ela é obrigada a trabalhar no sábado. E se vai trabalhar até Deus tirar do sábado. Se tiver o coração fiel a Deus, eu creio que Deus providencia isso. Mas esse não é o tema agora. Estamos falando de quem pode. Muito bem. Aí a pessoa vai lá, cuidando do seu negócio. O outro foi pro campo, foi trabalhar no campo. O outro estão trabalhando no Shabat. No Shabat festivo, que às vezes fala, sábado não trabalho, mas no sábado de Pêssego trabalho. Eu não estou falando quem tem, principalmente quem trabalha em empresas, que eu já disse isso. Estou falando quem pode. Quem pode. Quem tem a opção. Entendeu? Tá trabalhando, tá lá. O outro foi pro seu negócio. E os outros ainda agarraram e mataram. E aí você pode pegar aí até uns poucos tempos atrás. Aqui, aliás, ainda tem hoje, infelizmente. Mas aí, né, a Santa Inquisição, né? Quantas pessoas morreram porque guardavam Shabat?
Quantas pessoas ficaram entre a cruz e a espada? Ou aceita o Cristo que eles inventaram, ou morre a espada, pancada, torturado. E muita gente morreu torturada por causa disso. A parábola está toda aí. Está aí, até hoje. E os outros agarraram os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as tropas, exterminou aqueles assassinos, ele lhes incendiou a cidade. Eu não vou continuar a parábola, porque o nosso tema hoje não é essa parábola. Eu acho que nós temos essa parábola no canal. Tem o livro que fica disponível para você baixar, se você quiser. Mas eu só estou mostrando para você que o reino de Deus é semelhante a uma festa que o rei fez em honra ao seu filho e os convidados não quiseram ir. Veja só, para a gente terminar, não vou ler mais assim, só mesmo para a gente ter uma noção. A parábola das bodas do capítulo 22, eu quero em Levíticos 23. É isso aqui, Isaías, não, Levíticos 23. Levíticos 23, vamos lá. O que eu quero dizer para vocês, para a gente terminar, é o seguinte. Primeira coisa é o sábado. Essa é a primeira festa de Deus. São essas as minhas festas, disse Deus. Primeira festa é o sábado. Se as festas foram abolidas, o sábado também teria sido. Ok? Aí tem outra parábola. A parábola da dracma perdida. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, né? Não lembro, minha cabeça está uma beleza. A mulher tinha 10 dracmas. A mulher da igreja tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dracma. Sábado é uma dracma perdida para muitos. Ok? Depois dessa festa tem outra. A festa da Páscoa. O que é a festa da Páscoa? A festa da Páscoa celebra a morte do Cordeiro, a morte do Filho de Deus. É uma festa de casamento. É a festa de casamento. Não é isso? Nós juntamos a igreja, entre aspas, a igreja Carraro, não vai casar-se com o Messias? Está contando a história da morte do Messias em prol da igreja. Qual que é a outra festa? As festas das primícias. O que são os primeiros frutos? Yeshua, quando ele ressuscita e aí tem os 50 dias de colheitas, né? Ele é a primícia do ressurreto, primeiro, quando o sacerdote levanta no primeiro dia da semana, porque a obra se consumou no sábado, né? A ressurreição, sábado à noite para domingo. E no domingo de manhã o sacerdote pega um feixe com os primeiros frutos, levanta e oferece para Deus. Yeshua é a primícia dos ressurretos. Ele é o primeiro feixe a ser apresentado para o reino de Deus. Essa é a festa falando do Messias. Muito bem. Depois de primícias vai ter a festa dos pães asmos. É o pão sem fermento. Yeshua é o pão da vida, o pão sem fermento. Alguma dúvida sobre isso? Eu acredito que não. Depois da festa das primícias, tem a festa de Pentecostes. O que é a festa de Pentecostes? Deus, lá no Êxodo, escreveu a lei dele em pedras e entregou para o povo. E no Pentecostes, lá em Atos 2, Deus faz, né, ele faz a alteração na nova aliança. Então a nova aliança, a lei continua a mesma, só que agora, como lá diz que Deus escreveu com o próprio dedo dele as 10 palavras, os 10 mandamentos, aí lá em Jeremias 31 a 33, você vai ver que Deus diz que esta é a nova aliança, escreverei, ou seja, Deus está dizendo na primeira pessoa que ele escreverei a minha lei na sua mente e também no teu coração. Então, é uma festa para a lei de Deus ser gravada no nosso coração. Ok? Yeshua é a lei de Deus. Depois de Pentecostes, nós temos o dia da expiação. É um dia para a pessoa refletir, se ajustar na vida, perdoar, liberar pessoas, de repente até perdoar dívidas.
É um dia de reflexão. E depois da festa de expiação, quem expiou o nosso pecado? Yeshua. É a festa de casamento. E depois do dia da expiação, vem a festa de Sucote, tabernáculo. E João disse, ele tabernaculou conosco. Olha que maravilha. Ele tabernaculou conosco. Deus, no deserto, lá no deserto, ele tinha o templo, né? O templo não, né? O Mishkan, né? O tabernáculo. Ele tinha o tabernáculo lá, aonde ele estava no meio do povo. Agora Yeshua, ele vai estar no meio do povo. Ele tabernacula, né? Ele usou aí esqueci a palavra, né? Ele criou uma palavra, né? Ele inventou uma palavra. Então, essa festa é celebração de Yeshua morando dentro de casa. Quando o homem casa com uma mulher, a mulher casa com um homem, o que acontece? Os dois vão morar na mesma casa, né? É a festa dos tabernáculos. E que mais? Depois da festa de tabernáculos. Essa é a última, né? É a última festa, a festa de tabernáculos, que é a consumação do casamento. O reino de Deus é semelhante a uma festa que os reis convidam os seus servos, mas os seus servos estão ocupados, não são dignos, e eles não vão na festa. Amém? Eu espero que isso tenha ficado claro. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, quiser apontar uma falha no que eu falei, no que eu apontei aqui, só escrever aí e mandar que a gente responde. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.